Oi pessoal, hoje nós vamos falar de circunferência trigonométrica. Vamos falar também sobre propriedades, arcos dentro da circunferência trigonométrica e tudo mais. Vamos agora então olhar aqui para a circunferência trigonométrica. Ela tem raio 1, aqui dá para ver, raio 1, e está posicionada de forma centralizada no plano cartesiano. O plano cartesiano é aquele que tem o eixo Y e o eixo X. E como ela está de forma centralizada, isso significa que o seu centro está na origem do plano cartesiano, que aqui no caso é 0, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, como ela tem raio 1, a gente pode ver aqui então que no eixo Y, aqui positivo, também vale 1, o raio. Para baixo no plano cartesiano é negativo, então menos 1. E do lado negativo, no eixo X, ela também vale menos 1, mas o raio vale sempre 1. E por que o raio vale 1? Nós sabemos que uma volta completa de uma circunferência vale 360 graus. E como nós já vimos, 360 graus em radianos é igual a 2π radiano. Isso nós até comentamos no nosso último vídeo, passar de graus para radiano. E se nós pensarmos no comprimento, como calcular o comprimento de uma circunferência, nós sabemos que o comprimento é igual a 2π vezes raio. Então, como a gente adota o raio como 1, se nós substituirmos, nós teremos que a circunferência, o comprimento dela, equivale a 2π vezes 1, que é o raio, ou seja, ela tem um comprimento de 2π. Sendo assim, o comprimento linear que nós calculamos aqui fica numericamente igual ao seu comprimento angular em radiano. Isso vai facilitar muito na hora de fazermos cálculos, porque assim, qualquer arco dentro da circunferência terá o valor do comprimento linear igual ao seu comprimento angular medido em radianos. Por isso que nós adotamos o raio da circunferência trigonométrica igual a 1. Bem, então, continuando, nós podemos ver aqui que essa circunferência está dividida em 4 partes. Então, a gente define essas 4 partes da seguinte forma, como no plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui o quarto. Os quadrantes são definidos de forma anti-horária na circunferência, assim como também no plano cartesiano. Então, nós temos a circunferência dividida em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nós demarcamos aqui o ponto 1 sendo a origem da circunferência. E ela toda vai ser feita no sentido anti-horário. Por isso que na circunferência nós temos que adotar que sempre que nós andamos no sentido anti-horário, é o sentido positivo. E se a gente anda no sentido horário, ela tem sentido negativo. Então, se nós formos criar um arco que esteja andando no sentido anti-horário, ele será positivo. E se ele estiver andando no sentido horário, a sua orientação será negativa. E como aqui nesse ponto 1 nós definimos que aqui seria a origem, então aqui nós temos 0 graus. 0 graus, que passando para radiano, é 0 radiano. Então, nós assim podemos definir quais são os pontos de eixo. Aqui, como nós sabemos, 90 graus, que é igual, que passando para radiano, fica π sobre 2 radiano. Se a gente continuar a volta aqui, meia volta, nós temos 180 graus, que equivale em radiano a π, 1π, Se nós continuarmos, nós chegamos a 270 graus, que em radiano é 3π sobre 2. E se nós finalizarmos uma volta,
a gente tem 360 graus, que é 2π radiano. Esses são os ângulos de eixo, porque eles estão em pontos específicos da circunferência. Aqui é onde a gente encontra os raios que nós demarcamos. Esses ângulos de eixo são importantes para quando a gente for ver outros ângulos que estão fora do eixo, assim como nós vamos ver em seguida aqui nos exemplos. Agora, olhando aqui esses exemplos, nós podemos ver que esses arcos de vermelho na circunferência estão todos no sentido anti-horário. Com isso, nós podemos afirmar que eles são positivos, porque lembra? Se a gente anda no sentido anti-horário, indo do primeiro quadrante para o segundo e terceiro, é positivo. No sentido horário, é negativo. Então, agora, vamos definir em qual quadrante está cada arco. Esse primeiro aqui, ele está entre o ponto 0 grau e 90 graus. Portanto, ele está no primeiro quadrante. E podemos definir ainda que esse arco formado aqui de vermelho, ele se encontra no intervalo entre 0 radianos e π sobre 2 radiano, porque ele está entre 0 e 90 graus. Ou seja, x pertence ao intervalo 0 radiano, π sobre 2 radiano, porque ele está entre 0 e 90 graus. Esse segundo arco aqui, ele se encontra no segundo quadrante, porque ele está aqui entre 90 e 180 graus. Segundo quadrante. E se a gente quiser expressar igual esse aqui, nós podemos dizer que x pertence ao intervalo de π sobre 2 radiano e π radiano, porque ele está entre 90 graus e 180 graus. Esse terceiro exemplo aqui, ele passou de 180 graus e está entre 180 graus e 270 graus. Então, ele se encontra no terceiro quadrante. E este último aqui, que passou de 270 graus, se encontra no quarto quadrante. Nós temos que lembrar sempre que esses ângulos 90 graus, 0 grau, 180 graus e 270, eles são ângulos de eixo, ou seja, eles não possuem quadrantes. Só esses ângulos que não são os de eixo que possuem quadrante, enquanto os que são ângulos de eixo, eles não estão em nenhum quadrante.